vendo a questão agora 119. A questão 119 fala o seguinte: o manual de um carro alerta sobre os cuidados em relação à pressão do ar no interior dos pneus. Recomenda-se que a pressão seja verificada com os pneus frios à temperatura ambiente. Um motorista desatento a essa informação realizou uma viagem longa sobre o asfalto quente e em seguida verificou que a pressão P0 no interior dos pneus não era aquela recomendada pelo fabricante. Na ocasião, a temperatura nos pneus era de T0. Após um longo período em repouso, os pneus do carro atingiram a temperatura ambiente T. Durante o resfriamento, não há alteração do volume dos pneus e na quantidade de ar no seu interior. Considere o ar dos pneus um gás perfeito, também denominado gás ideal. Durante o processo de resfriamento, os valores de pressão em relação à temperatura, né, o gráfico aí, pressão versus temperatura, são representados pelo gráfico. Então, a gente tem que encontrar. Antes disso, encontrar aí qual é o gráfico que representa. Antes disso, eu queria te mostrar aqui um modelinho. Tem, ó. Aí a gente tem aqui, ó, você está vendo aqui? Imagina que isso aqui é o pneu aqui dentro e aqui é o ar dentro do pneu. Então, conforme a gente aquece, olha o que acontece. Veja aqui que tem a pressão, né? Então, eu vou aquecer e a pressão ali, ó, vai aumentar. A gente vai aumentar ali a energia cinética das moléculas, tá vendo? E aí, ó, eles começam a agitar e a pressão ali já está em 10 atm, ó, vai subindo, vai subindo. Conforme, tá vendo? A temperatura lá está aumentando e a pressão está subindo, subindo. Veja que não há variação de volume, né? A gente está numa espécie de uma panela de pressão. Mas imagina que é o pneu, é a mesma coisa do pneu. A temperatura aumentando, não tá mudando a quantidade de gás aqui dentro, ó, tá vendo? Continua sempre o mesmo número de moléculas, e a pressão vai aumentando. E aí, no momento também, eu posso ir, ó, esfriando. O que vai acontecendo com a pressão, ó, conforme vai diminuindo a temperatura, tá vendo? Vai diminuindo o quê? A pressão. Por quê? As moléculas ali diminuem, né, a energia cinética e aí vai diminuindo a pressão ali dentro. Veja que elas vão diminuindo, ó, a agitação delas vão diminuindo, diminuindo, até que daqui a pouco elas vão estar ali todas agrupadinhas como. Então, isso aí que eu queria mostrar. Aqui é um pouco mais do que acontece com o pneu, né? Mas o que aconteceu ali com o pneu foi algo bem parecido com isso aí. Não variou o volume, né? E não variou também a quantidade de moléculas que estava no seu interior. Então só variou o quê? A temperatura e a pressão. A temperatura estava uma inicial e depois caiu, e ele quer saber o que aconteceu com a pressão. Então vamos pensar aqui o que está acontecendo. Bem, primeira coisa, a gente tem uma temperatura inicial o quê? Maior, né? Porque ele fala aqui, ó, o T0 era a temperatura lá na ocasião dos pneus que estavam no asfalto quente. Depois ele chega, atinge a temperatura ambiente. Então ele cai de uma temperatura para uma temperatura menor, tá? E outra coisa que acontece, né? A pressão, ela está uma pressão maior, a pressão P0 é maior, e depois ela vai caindo, como a gente viu aí no exemplo didático, né? Eu mostrei ainda agora. O que acontece? Quanto maior a temperatura, maior a pressão, quanto menor a temperatura, menor a pressão, né? Então, se a gente lembrar lá da equação de Clapeyron, né? Clapeyron, PV, RT. Isso aqui, ó, se mantém constante. Aqui é a constante ideal dos gases. Aqui é o número de mol, quer dizer, o número de moléculas que está lá dentro, e o volume permaneceu constante. Então, ó, de acordo que se o T subir, o P sobe, certo? Se a temperatura subir, a pressão sobe. Se a temperatura cair, a pressão cai. Então vamos lá. Vou já na resposta certa aqui, podemos analisar um por um. Então aqui, eu tenho T0, tá vendo? E a temperatura foi caindo, tá caindo, mas só que a pressão também vai reduzindo. Então ela deveria fazer esse processo aqui. Quando a gente vai no B, ó, o T0 está aqui, a pressão está caindo, mas ela não há variação. E a gente sabe que a pressão diminui. Então aqui ela está com a pressão constante. Tá bom? Esse aqui, a temperatura vai caindo e ele fala que a pressão vai aumentando. Não, é o inverso disso.
A letra C aqui, a temperatura está caindo, ó, e a pressão está subindo. E a única resposta certa aqui é a letra E, né? Por quê? Ó, eu tenho uma temperatura inicial aqui, ó, temperatura inicial e uma pressão inicial. Então, conforme a temperatura vai caindo, como a gente viu, o que vai acontecendo com a pressão? Ela também vai caindo. Então, a resposta certa é a letra E. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Muito obrigado por ter assistido o vídeo e até a próxima.